Meu nome é Carlos e essa narrativa ocorreu há muitos anos, em uma época que ainda me traz recordações pesadas. Eu tinha 14 anos e, durante as férias, meus pais me deixavam com meu avô Miguel na propriedade dele, um terreno vasto cheio de plantações de milho e árvores frutíferas, longe do ruído da cidade. Meu avô era um homem de poucas palavras, mas eu gostava de passar tempo com ele porque sempre me ensinava muitas coisas, como cultivar, armar armadilhas para pequenos animais e identificar os diferentes cantos dos pássaros. Contudo, essas férias foram diferentes. Lembro que havia chovido bastante nos dias anteriores à minha chegada, então os caminhos estavam enlameados e havia um odor de terra molhada. Meu avô me recebeu na entrada da fazenda com uma saudação breve e um tapinha no ombro. Tudo parecia normal no início, mas conforme os dias se passavam, eu percebi que algo nele havia mudado. Ele parecia mais fatigado do que o habitual. À noite, levantava-se constantemente para checar as portas e as janelas. Em uma tarde, enquanto comíamos na cozinha, ele me disse algo que me deixou inquieto. Eu não quero que você suba até o alto da colina. Eu perguntei o porquê, mas ele apenas balançou a cabeça e reiterou: lá não é seguro. Aquilo só intensificou ainda mais minha curiosidade. O que poderia existir lá que o incomodava tanto? Achei que ele queria que eu evitasse problemas, mas o tom dele não parecia normal. Nos dias seguintes, aproveitei que meu avô saiu para o centro da cidade para realizar compras e decidi explorar a trilha até o topo da colina. Eu fazia isso todo ano e gostava bastante, então não achei que houvesse um perigo real. Na verdade, estava animado. Peguei uma mochila com água e um pouco de comida e parti. O céu estava limpo e o sol brilhava intensamente, então pensei que não demoraria muito para ir e voltar. O percurso para lá era mais longo do que eu lembrava, mas não era difícil. Só era necessário atravessar algumas cercas e seguir um caminho de terra entre as plantações. No meio do trajeto, fiz uma pausa para descansar à sombra de uma árvore e foi nesse momento que ouvi um ruído que me fez levantar a cabeça. O som de galhos secos sendo pisoteados por passos lentos e pesados. Levantei-me tentando ver quem ou o que se aproximava, mas não avistei nada. O vento agitava as folhas das árvores e os talos do milho tremulavam levemente, mas não havia sinais de ninguém. Pensei que poderia ser algum animal e continuei o caminho sem dar muita importância. Quando finalmente cheguei, encontrei um campo completamente abandonado. A grama crescia alta e as árvores frutíferas estavam retorcidas e cobertas de musgo. Algo inquietante pairava naquele lugar, uma sensação de vazio, como se o tempo ali estivesse estagnado. Caminhei um pouco mais, explorando entre as árvores, até descobrir o que parecia ser uma pequena cabana de madeira em ruínas, oculta na vegetação. A curiosidade prevaleceu sobre o medo e me aproximei. A porta estava entreaberta e, com um leve empurrão, eu a abri completamente. O interior estava sombrio e o ar, denso, como se ninguém tivesse entrado ali por anos. A primeira coisa que vi foi uma antiga cadeira de madeira no centro do quarto, com um cobertor dobrado cuidadosamente sobre o encosto. Também havia uma mesa com velas gastas e um prato com restos de comida ressecada. Entrei, muito curioso, pois nunca havia notado a presença daquela cabana ali antes. Mas assim que dei um passo para dentro, senti um frio. E não era somente o frio, era como se alguém estivesse me observando de algum canto obscuro. Recuei imediatamente e saí da cabana respirando com dificuldade. Naquele momento, ouvi novamente o som de passos, mas dessa vez, eles eram mais ágeis e pareciam se aproximar. Olhei ao redor, esperando ver alguém, mas o lugar estava completamente vazio. O sol ainda brilhava, mas o ambiente havia mudado. Um silêncio estranho tomou conta, como se tudo ao meu redor estivesse esperando que eu fizesse algo. Senti que precisava sair dali imediatamente, então comecei a caminhar de volta para a fazenda, mas o caminho agora parecia diferente. As árvores e os milharais pareciam mais próximos, como se estivessem tentando barrar minha passagem. Minha respiração se acelerava e eu comecei a suar, apesar do frio que fazia. Eu me senti perdido, como se aquele lugar quisesse me aprisionar. Acelerando o passo, tentei manter a calma e, então, ao virar uma curva do caminho, vi algo que fez meu coração disparar. Era a mesma cabana de madeira em ruínas. Era impossível, eu tinha caminhado em linha reta, me afastado dela, mas, de alguma forma, estava de volta ao mesmo lugar. Um medo irracional tomou conta de mim e comecei a correr, sem olhar para trás, empurrando galhos e pisando em poças de água. Tudo o que eu queria era sair dali. Enquanto corria, ouvi os passos novamente, como se alguém estivesse me seguindo, mas eu não me atrevia a parar.
Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, cheguei à fazenda. O sol já estava se pondo e as luzes estavam acesas. Meu avô me aguardava na entrada com os braços cruzados e uma expressão que eu não conseguia decifrar. Eu disse para você não ir. Ele me falou em voz baixa, sem sinal de raiva, mas com uma seriedade que me fez sentir culpado. Eu não respondi. Estava cansado e assustado demais para falar qualquer coisa. Entrei em casa e simplesmente me joguei na cama, sentindo meu corpo mais pesado do que nunca. Eu não contei ao meu avô o que eu tinha visto ou sentido no campo e ele também não perguntou nada. Naquela noite, tive bastante dificuldade para dormir. Toda vez que fechava os olhos, voltava a ouvir o som dos galhos quebrando e os passos lentos, como se alguém estivesse andando ao redor da casa, me esperando. Quando finalmente consegui dormir, sonhei com aquela cabana de madeira e a cadeira vazia no centro do quarto. No meu sonho, a cadeira balançava suavemente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Na manhã seguinte, acordei aliviado ao ver que tudo estava em ordem. O sol brilhava novamente e a fazenda parecia tão tranquila como sempre. Tentei me convencer de que tudo não passava de um truque da minha imaginação, mas uma parte de mim sabia que havia algo real no que vivi. Eu nunca toquei nesse assunto com meu avô e ele nunca mencionou nada, mas todas as vezes que retorno àquela fazenda, tenho o cuidado de manter distância daquela colina, porque existem coisas que, mesmo sem entendermos, é melhor deixarmos onde estão. Embora tenham se passado muitos anos, de vez em quando, nos meus sonhos, ainda ouço aqueles passos lentos e o som dos galhos se quebrando, lembrando-me que há lugares que é preferível que fiquem esquecidos. Boa noite a todos. Meu nome é Renato e esta é uma história que nunca contei a ninguém. Ocorreu quando eu tinha 11 anos, no verão de 1998, na fazenda que meu pai possuía na época, em um lugar remoto no norte do estado do Mato Grosso. Mesmo depois de todo esse tempo, ainda é difícil explicar e não sei ao certo o que realmente vi, mas o que presenciei naquela noite me marcou para sempre. A fazenda ficava a várias horas da cidade mais próxima. Meu pai a herdara do meu avô. Embora não morássemos mais lá, costumávamos visitá-la durante as férias. Era um local imenso, com vastas áreas de pastagem, um estábulo e 2 casinhas de madeira, uma onde dormíamos e outra mais antiga que sempre estava trancada. Não havia eletricidade, então à noite utilizávamos apenas lampiões e algumas velas para iluminar. Naquele verão, meu pai me levou porque queria verificar as cercas dos animais e ver se os campos estavam prontos para a próxima temporada de chuvas. Eu sempre gostei de ir para lá porque significava passar algum tempo com ele, aprender a montar e me sentir livre naquele espaço aberto, mas algo estava estranho desde que chegamos. Na primeira noite, tudo correu bem. Meu pai e eu jantamos torresmo e feijão e depois nos sentamos na varanda para ouvir os grilos e contemplar as estrelas. Ele me mostrou como identificar algumas constelações e contou como antigamente os peões se guiavam pelas estrelas para conduzir o gado. Eu me sentia seguro, sem ideia do que viria a seguir. Foi na terceira noite que tudo começou. Eu estava na cama no pequeno quarto que dividia com meu pai e não conseguia dormir. O calor era insuportável, então me levantei e fui para a varanda respirar um pouco de ar fresco. O céu estava completamente limpo e a lua iluminava os campos de tal forma que eu conseguia ver quase toda a fazenda sem precisar de uma lâmpada. E foi aí que percebi algo muito estranho. A princípio, pensei que fossem aviões, mas vi 3 luzes brancas voando em formação, uma atrás da outra, cruzando o céu em silêncio. Mas havia algo peculiar nelas. Elas não piscavam como as luzes dos aviões e se moviam muito rápido. Fiquei parado observando e então aconteceu algo ainda mais estranho. As 3 luzes pararam no ar, bem acima do campo onde os cavalos pastavam. Eu não sei por quanto tempo fiquei ali olhando, mas parecia que as luzes estavam decidindo para onde ir. De repente, uma das luzes se afastou das outras e desceu lentamente, quase tocando o chão. Eu fiquei paralisado de medo. Não havia som, vento ou qualquer sinal de que aquilo fosse algo humano. Algo estava errado. Eu ainda não sentia medo, mas uma sensação de alerta, como se meu instinto me dissesse para sair dali. Eu quis chamar meu pai, mas algo me impediu, uma mistura de curiosidade e medo. Eu queria ver mais, mas sabia que não era uma boa ideia. Decidi me aproximar um pouco da borda da varanda para ter uma visão melhor do que estava acontecendo. Os cavalos, que costumavam ficar muito tranquilos à noite, estavam inquietos, andando em círculos e bufando. Algo os estava incomodando. A luz que desceu ao solo começou a se mover em linha reta, como se estivesse escaneando o campo. Por alguns momentos,
Ela desaparecia atrás das árvores e depois reaparecia. Foi então que ouvi os cavalos relincharem alto, como se algo os tivesse assustado. De repente, tudo ficou em silêncio, um silêncio absoluto, como se o ar tivesse parado. Então as 3 luzes voltaram a se alinhar e subiram ao céu em segundos. Eu permaneci parado na varanda com o coração acelerado. Não entendia o que acabará de ver. Foi tudo tão rápido e curioso que, por um momento, pensei que tinha imaginado tudo isso. Retornei para a cama, mas foi difícil relaxar. Quando finalmente consegui, sonhei com as luzes sobre minha cabeça, me seguindo enquanto eu corria entre as árvores da fazenda. Na manhã seguinte, não contei nada. Tive vergonha de relatar ao meu pai o que tinha visto. Com certeza ele pensaria que era algo da minha imaginação, ou que eu tinha me deixado levar pelas histórias de OVNIs, que às vezes ouvia no rádio. Mas durante todo o dia, aquela sensação não me abandonou. Era como se algo estivesse me observando do céu. Naquela tarde, fomos alimentar os cavalos. Meu pai notou que eles estavam mais nervosos do que o normal. Um deles, um potro jovem, estava machucado na pata, como se tivesse se arranhado na cerca ao tentar fugir. Será que eles se assustaram com alguma coisa? Meu pai indagou em voz alta, mais para si mesmo do que para mim. Eu não respondi. O que eu poderia dizer? Que tinha visto luzes estranhas sobrevoando o campo na noite anterior. Resolvi guardar aquilo para mim. Naquela noite, prometi a mim mesmo que não sairia mais para a varanda e que o melhor seria evitar me envolver em coisas que eu não compreendia. Mas quando os grilos pararam de cantar, de repente, à meia-noite, algo dentro de mim soube que as luzes haviam retornado. Sem fazer barulho, levantei-me da cama e olhei pela janela. Lá estavam elas, flutuando no mesmo lugar da noite anterior. 3 luzes em perfeita formação e imóveis no céu. Dessa vez, eu não tive coragem de sair. Apenas permaneci ali, observando pela janela e prendendo a respiração. Uma das luzes desceu ao solo, mas dessa vez permaneceu parada, iluminando apenas uma parte do campo. Foi então que vi uma figura se movendo entre as sombras. Ela se movia bem onde o feixe de luz terminava. Não era um animal e não era meu pai. Parecia uma pessoa, mas com uma forma diferente, como se não pertencesse àquele lugar. O medo me paralisou. Eu não conseguia agir. Queria acordar meu pai, mas não conseguia me mover. Apenas continuei olhando, aguardando que aquilo desaparecesse. Após alguns minutos, que pareceram uma eternidade, a figura sumiu na escuridão e as luzes elevaram-se novamente, desaparecendo entre as estrelas. No dia seguinte, relatei ao meu pai o que tinha visto. Não esperava que ele acreditasse, mas, para minha surpresa, ele não se riu nem disse que eu estava imaginando coisas. Ele ficou em silêncio por um momento e então disse algo que eu nunca esquecerei. Meu filho, desde que eu era jovem, também vejo essas luzes. Nós não falamos mais sobre o assunto e nunca mais vi aquelas luzes. Mas todas as vezes que olho para o céu à noite, não consigo deixar de pensar naquele verão e nas ocorrências que vivi naquela fazenda. Coisas que até hoje são bastante difíceis de explicar. Uma boa noite a todos. A época das bruxas. Boa noite, amigos. Meu nome é Patrício e eu tinha apenas 12 anos quando vivi algo que até hoje me tira o sono em algumas noites. Eu cresci na cidade, mas passava todas as férias e alguns feriados prolongados na fazenda da minha avó Helena, na cidade de São Joaquim da Barra, que fica em um canto esquecido do estado de São Paulo. A propriedade estava situada em um local isolado, a quase 2 horas do povoado mais próximo, cercada por colinas, campos e estradas de terra que pareciam não ter fim. Eu adorava ir para lá. Tudo era diferente. O ar tinha o aroma de grama fresca. As estrelas no céu brilhavam tanto que pareciam ao alcance das mãos. Durante o dia, podíamos correr livremente pelos campos de milho. Mas as noites eram outra história. Desde pequeno, minha avó me alertava com frases que soavam mais como brincadeiras do que advertências. Não deixe a roupa estendida do lado de fora, Patrício, porque se as bruxas a virem, elas a levarão. Ou feche a janela ao anoitecer, porque é quando elas andam à procura das crianças desobedientes. Eu sempre cumpria, mesmo sem entender o motivo. Quando cresci, pensei que eram apenas superstições comuns dos mais velhos para nos assustar e fazer com que obedecêssemos. Mas tudo mudou quando completei 12 anos. Foi quando descobri que essas histórias podiam ser mais reais do que eu imaginava. Tudo começou na 3ª noite após a nossa chegada à fazenda. Era o final de janeiro e o calor durante o dia era sufocante, mas as noites eram frescas e repletas de sons. Grilos, rãs e o vento balançando as folhas das árvores. Naquela noite,
minha irmã mais nova, Clara, e eu brincamos o dia inteiro e estávamos exaustos. Nós jantamos uma galinha assada que minha avó preparou. Em seguida, fomos dormir. Meu quarto ficava no final do corredor, com uma janela que dava para os campos de milho. Eu gostava de dormir com a janela aberta para sentir o ar fresco, mas naquela noite minha avó insistiu que eu a fechasse. Feche a janela, Patrício, disse ela, séria. É tempo de bruxas. A forma como ela falou me deixou pensativo, mas acabei não obedecendo. Deixei a janela entreaberta para que a brisa da noite entrasse. Adormeci rapidamente, mas no meio da noite um som estranho me despertou. Parecia que algo arranhava a madeira da janela. Fiquei paralisado, escutando para ver se ouvia aquele som novamente, pensando que poderia ser algum animal, mas não houve mais nada. Voltei a dormir, mas com a sensação inquietante de que algo estava errado. Na manhã seguinte, minha avó estava de mau humor quando fui à cozinha tomar café. Eu percebi que ela discutia com meu tio André. Ela reclamava que algumas galinhas tinham desaparecido do galinheiro durante a madrugada. Meu tio sugeriu que poderia ter sido um gambá, mas minha avó não se convenceu. Não foi um animal, disse ela, mexendo a colher na xícara de café. Eu sei o que foi. Ela não disse mais nada, mas percebi que me olhou de soslaio, como se soubesse que eu não tinha fechado a janela. Eu senti um calafrio, mas tentei afastar a sensação e segui meu dia como se nada tivesse acontecido. À tarde, enquanto brincava com minha irmã perto do galinheiro, minha avó saiu com um frasco de vidro cheio de água e ervas e borrifou nas portas do galinheiro e nas janelas da casa. Ela não explicou o motivo, apenas disse que era para afastar as más energias. Minha irmã não deu muita atenção, mas aquilo ficou martelando na minha mente. E se o que minha avó dizia fosse verdade? E se realmente houvesse alguma coisa naquela fazenda que só aparecia à noite? Naquela noite, fui despertado novamente, mas desta vez por um som diferente. Não era o arranhar da noite anterior, mas um sussurro suave que vinha do lado de fora. Levantei da cama com o coração acelerado e me aproximei da janela. Afastei um pouco a cortina e olhei para os campos. E foi então que eu a vi. Era uma figura magra e curvada que se movia lentamente entre as plantas e o milho. Ela estava envolta em um manto escuro e se movia de forma tão lenta que parecia flutuar sobre o chão. Eu senti um frio na barriga e quase não respirava. Eu simplesmente queria que aquela coisa fosse embora, mas, antes de desaparecer entre as sombras, a figura parou e virou a cabeça em direção à minha janela. Embora eu não pudesse ver os seus olhos, tive a certeza de que ela estava olhando para mim. Eu soltei a cortina e corri para a cama, cobrindo-me com o cobertor, como se isso pudesse me proteger. Claro que passei o resto da noite acordado, ouvindo cada estalo e cada movimento do vento, com medo de que a qualquer momento a porta se abrisse e aquela figura entrasse no meu quarto. Na manhã seguinte, contei à minha avó que tinha visto algo. Eu sabia que ela não riria e nem diria que era coisa da minha imaginação. Quando terminei de contar, seu rosto ficou sério. Ela não parecia surpresa, mas preocupada. Essas coisas estão procurando por algo, ela disse, sem explicar mais nada. Naquela tarde, minha avó nos proibiu, a mim e a minha irmã, de sairmos de casa e nos ordenou que não abríssemos a porta por nada, se ouvíssemos algo à noite. Ela também me deu um punhado de sal e pediu que eu colocasse debaixo do meu travesseiro. Amigos, aquela foi a pior noite de todas. Eu acordei, mas não por um som, e sim pelo silêncio absoluto, mais assustador do que qualquer barulho. Nem os grilos, nem as rãs, nem o vento. Era como se o mundo inteiro tivesse parado. Então, ouvi 3 batidas suaves na janela. Fiquei paralisado, sabendo que não devia me mover, muito menos olhar, mas a curiosidade ou o medo me obrigaram a virar a cabeça. As cortinas estavam fechadas, mas vi uma sombra do outro lado, imóvel, esperando. As batidas se repetiram, mais fortes, dessa vez. Eu me cobri com o cobertor e apertei os olhos, desejando que tudo acabasse. Então ouvi um sussurro vindo do outro lado do vidro. Eu não entendia as palavras, mas o tom era hipnótico, como se quisesse me convencer a abrir a janela. Os segundos pareceram horas até que, finalmente, o som desapareceu. Eu fiquei tremendo, esperando que algo mais acontecesse, mas nada ocorreu. No dia seguinte, minha avó me olhou com preocupação e resignação. Elas estão procurando por você, ela disse. Elas querem algo seu. Meus amigos, depois daquela noite, minha avó decidiu que precisávamos fazer algo para nos proteger. Ela pediu que eu a acompanhasse ao pequeno altar da casa, onde ela sempre acendia velas para os santos. Ela reorganizou algumas velas e figuras,
Mas o mais importante foi colocar uma foto minha bem no centro. Com uma calma que me surpreendeu, ela disse: "Ninguém vai levar o meu neto daqui." Eu não compreendi bem o que aquilo significava, mas não disse nada. Naquele momento, qualquer ação que ela fizesse parecia melhor do que não fazer nada. A partir daquele dia, eu permanecia perto dela durante o dia e à noite colocava o sal debaixo do travesseiro. Eu me sentia meio idiota seguindo aquelas instruções que não compreendia, mas, claro, fiz tudo o que ela mandou e só assim consegui ficar em paz. Muito obrigado pela atenção de todos e uma ótima noite. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e curta o vídeo. E também, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para que pessoas possam assistir. Muito obrigado.